falando com você. Acho que vai ser bem bacana aqui também escutar. Enfim, a gente geralmente tem falado com gestores, o pessoal mais voltado ali para uma análise fundamentalista, ali, enfim, com uma estratégia um pouco até diferente da que você adota. E, enfim, eu acho que é legal ter esse ponto de vista diferente. Acho que a gente vai poder aprender bastante aqui. Obrigado. Maravilha, Bruno. Obrigado. E Vai lá. acho que para começar, assim, seria legal, antes de eu fazer as perguntas, você falar um pouquinho da sua trajetória, enfim, como que foi sua carreira aí até você chegar na Eleven. Acho que seria bacana aí para contextualizar. Maravilha. Bom, boa tarde aí a todos mais uma vez. Muito legal estar com vocês aqui. Sou aluno do IBMEC, minha turma é 2002, Rio de Janeiro. Então, falar com a turma que está em casa, para mim, é sempre motivo de mais alegria ainda. Não sei se serve aí de inspiração, mas das pessoas que escolheram realmente o foco no mercado de capitais da minha turma, estão todos hoje muito bem, né? Todos eles estão muito, muito bem, da minha turma de 2002. E, evidentemente, aqueles que tentaram alguma coisa e decidiram, não é nada para mim, evidentemente estão fora, mas aqueles que focaram all-in a vida deles, passaram por altos e baixos, mas estão todos muito bem. Bom, então, eu comecei em 2002, minha experiência com o mercado financeiro foi em 2001, e toda a minha trajetória, né, sempre foi com foco em análise técnica. Eu conheci mercado de capitais, eu conheci bolsa de valores, já conhecendo a análise técnica, né? Daqui a pouco eu falo um pouco melhor, mais detalhadamente sobre ela, mas ainda na faculdade, né, eu tomei uma decisão que eu acho que foi uma das mais legais na minha vida. Eu confesso a vocês que não sei se faria isso de novo, mas eu também tenho a certeza absoluta que esta decisão que eu tomei foi uma decisão que me fez chegar até onde eu cheguei em termos de carreira, né? Quando eu passei para a faculdade, meu pai tinha me prometido um carro, eu passei e meu pai me deu o carro, fiquei 6 meses com ele e vendi, né? E o motivo de vender o carro foi porque eu queria operar na bolsa, eu não tinha dinheiro algum, então o único bem que eu tinha recebido era o carro e a decisão foi tomada. Veja, os tempos são outros. Talvez hoje eu com 17 para 18, 18 para 19, eu não queria um carro, né? Então não sei se essa decisão ia ser, mas na época eu acho que foi uma decisão difícil, porque moleque, eu queria, enfim, sair para a night, queria curtir, queria, enfim, ter minha independência com o carro, e eu tive que abrir mão disso para poder estudar, focar, e parte do dinheiro eu usei para investir e outra parte para estudar, para focar em cursos, etc., né? Então, com essa experiência que eu tive de mercado, de investidor, de saber como funcionam as coisas na prática, eu consegui uma vaga na Ágora Corretora em 2003, ainda como central de atendimento. Eu era o cara que atendia o telefone, eu era o cara que passava a cotação para as pessoas, eu era o cara que confirmava se o dinheiro entrou na conta. Enfim, era uma central de atendimento que tinha na própria corretora, e lá era interessante porque ali você tinha foco em todas as áreas da corretora, né? Então, ali foi um bom aprendizado. Eu sabia operar, mas eu não sabia o que fazia uma corretora. Então, quando você entra num atendimento, você acaba interagindo e tendo interface com todas as áreas, com o financeiro, com o risco, com a mesa, com o back-office, com todos esses movimentos, e que, para mim, foi importante, né? Então, matou as duas coisas. Eu sabia operar e sabia o que fazia uma corretora, e consegui definir os meus caminhos, né? Ainda na Ágora, eu decidi ser analista de mercado, sempre com foco em análise técnica, sempre conheci a análise técnica desde o início. E também na Ágora foi quando eu me certifiquei como analista. Hoje, para você ser analista de mercado, você tem que se certificar junto à APMEC, seja com análise técnica, que é o meu caso, ou com análise fundamentalista, ou os dois, tá? Lá eu me certifiquei,
E na Ágora, então, eu fiquei até finalzinho de 2010, quase 2011, já quase entrando em 2011, foi dezembro para janeiro. Eu fiquei bastante tempo lá, foi uma verdadeira escola, e evidentemente não só na central de atendimento, né? Eu fui evoluindo de área, né? Saí da central de atendimento, fui para mesa comercial, mesa high touch, né? Que hoje é o private. Operei em cliente institucional, então e tudo isso com um perfil de analista, ser analista, né? Era isso que eu queria o tempo inteiro. Saí de lá, fui para a iCap Corretora, uma corretora mundialmente conhecida, pouco aqui no Brasil, mas mundialmente conhecida. Lá eu tive experiência do mercado nacional, mas também o mercado internacional, todo ele, no mercado lá fora. Passei um tempo em Nova York, também fui conhecer a iCap em Londres, lá onde eu vivenciei e pude aprender bastante sobre o que é o mercado, sobre o ponto de vista internacional, né? Fui convidado para me mudar do Rio para São Paulo, como vocês podem ver, sou carioca, né? Flamenguista. Então a gente nem todo mundo é perfeito, né? Faz parte, é isso aí. E fui convidado para mudar, né, do Rio para São Paulo, onde eu trabalhei na Clia Corretora, já com foco 100% em análise, e ali onde minha carreira desbravou, né, que é onde eu comecei a ganhar autoridade, ter um reconhecimento por parte do mercado, e a gente foi comprado pela XP, eu era sócio da Clia, então me tornei sócio da XP Corretora, onde, né, vivenciei um prazo, aí, um tempo bem legal, fiquei 4 anos e pouquinho, onde em 2017 tomei uma outra decisão importantíssima, tão importante quanto essa do carro, né, que foi decidir sair do Grupo XP para me juntar à Eleven Financial, no qual estou hoje, junto com o Dato, meu sócio, para poder montar essa estrutura de research, né, olhando o mercado à frente, onde o ambiente de análise, tá? E por que eu falo sempre análise com essa vontade? A análise, né? Por que isso, né? Porque hoje a gente tem no mercado coisas que são confundidas. Hoje você tem um universo dos influencers e hoje você tem analistas. E cada um cumpre um papel diferente hoje. Tá? Se você quiser ser um influencer e falar de mercado financeiro, ok, mas são atividades que, na minha opinião, são distintas e são tratadas, inclusive, do ponto de vista regulador, né, de maneiras distintas. Então, eu sou analista. Por mais presente que eu esteja nas redes sociais, o meu foco é análise, não é influência, né? E aqui na Eleven, eu faço análise técnica, só que ela de uma maneira um pouco diferente, né? Eu não olho pura e simplesmente um gráfico para poder fazer as recomendações, né? Eu estabeleci um modelo que a gente chama aqui de método Fusion, que não é nenhuma ciência de foguete, tá? Não é nada assim extraordinário, algo que eu inventei e que, poxa, é a melhor coisa do mundo no sentido de como se eu tivesse descoberto a roda, né? Não. É simplesmente você conseguir modelar aquilo que a gente vê sob a ótica da análise fundamentalista, e você já deve ter conversado com o Cadu, né, que é o nosso head aqui de análise fundamentalista, e pegar essa estrutura e modelar para dentro, colocar ela para dentro da análise técnica, né, e também modelada, né, modelar a análise técnica no sentido da gente encontrar um caminho onde essas análises conversem entre si. E uma vez que isso aconteça, a gente acaba fazendo as recomendações. Então, hoje aqui eu toco uma área, eu sou head de análise técnica, né? E eu toco uma área de análise fundamentalista com análise técnica, que eu chamo de método Fusion, onde a gente faz as recomendações para os nossos clientes, elabora um movimento de rotação entre os setores, incorpora uma coisa que vocês aprendem muito, né? Eu, pelo menos, aprendi muito na minha época de faculdade, que é o análise top-down, né? Você olhar a estrutura macro, né? E descer, né? A partir da macroeconomia, das variáveis macro, né? O que vai acontecer com o câmbio, com a taxa de juros, com a inflação,
com atividade econômica, com os indicadores antecedentes à atividade, e que estas mudanças de variáveis vão mudar o curso dos fundamentos. E mudando o curso dos fundamentos, também muda o curso do preço. Então, a gente vai fazendo essa análise top-down para encontrar as oportunidades, só que como eu sou especialista no preço e não necessariamente no valor das empresas, no fundamento, eu também tenho condições de fazer o lado inverso, que é um bottom-up, né? Que é quando a gente olha umas boas configurações, sinalização de volatilidade e rotação setorial, que a gente possa incrementar olhando um universo lá na frente. Afinal de contas, o mercado se antecipa muito às notícias à frente. E para finalizar essa introdução, dizer para vocês que também na minha época de faculdade, em 2003, né, antes de eu entrar para a agrocorretora, eu fiquei 8 meses, mais ou menos, numa incubadora, que na época, essa incubadora a gente chamava de RB108, porque o IBMEC lá no Rio ficava na Avenida Rio Branco, número 108, então RB de Rio Branco, né, a gente chamou e a gente montou um clube de investimento nessa incubadora. Eu também participei da empresa Júnior, né, IBMEC Júnior, também participei dela, mas foi uma passagem rápida. Mas o clube de investimento, para mim, na época, e a ajuda da faculdade na época das incubadoras, para mim, foi fundamental. Por que isso? Porque foi a forma que eu consegui mais me aproximar do mercado. Porque levando o nome da faculdade para as corretoras, para os analistas e para pessoas que tinham fundos e clubes na época, levando o nome da faculdade, por exemplo, através da faculdade eu consegui conhecer o Alexandre Póvoa, que na época estava no Modal, né? E o cara é um extraordinário analista e gestor de fundamentos, né? E conheci outras pessoas também muito boas e pude estudar e ganhar direção, né? Então, funcionou muito para mim e eu gostaria de dizer a vocês que se uma porta nesse sentido abrir, né, de incubadoras, de movimentos que você possa, entre vocês, formar grupos de estudo e efetivamente olhar um nicho de mercado específico que para a nossa conversa aqui, mercado de capitais, para mim é um troço que funciona bastante e que me aproximou demais do mercado, talvez até algo como a gente está fazendo aqui hoje, né? De ter um profissional na área, exercendo atividade, e para vocês que estão chegando aí, cheio de vontade, cheio de sede. Então, é um pouco dessa introdução aí, Brunão. Muito legal, Rafi. Uma pergunta que eu sempre gosto de começar fazendo, olhando assim, em retrospectiva, do ponto de vista de investimento, qual que foi a sua maior dificuldade, né, na parte de análise, enfim, e o que você fez, né, para superar essa eventual dificuldade aí? Excelente pergunta, cara. A minha maior dificuldade no universo de análise, ainda nessa fase embrionária, né, e aqui vocês me permitem, né, eu vou focar um pouco mais na análise técnica, que é a minha praia, claro. É que você imagina você olhar o universo de análise técnica no Brasil e perceber que ele estava muito mais voltado a pessoas e não a conteúdos acadêmicos, né? Eram pessoas, eram a sua biblioteca, né? Então, na época, a gente tinha Márcio Noronha, Ronaldo Nóbrega, Didier Aguiar, Pardal, personalidades que traziam conteúdo de análise técnica. E o que eu vi foi o seguinte, tá, ok, esses caras são feras, esses caras ganham dinheiro, beleza, mas como é que eu avanço para eu aprender mais, né? Então, o que eu fiz, Bruno, na verdade, foi buscar certificação internacional. Foi tirar o foco de análise no Brasil e começar a olhar como é que a análise técnica é vista no mundo. Então, para mim, o grande shift, né, a grande mudança mesmo de personalidade, de coisas que, na época, eu pensei, cara, agora eu encontrei o meu caminho. Foi olhar para o mundo, foi olhar para fora e falar, cara, começar a procurar. Então, eu comecei a estudar análise técnica
com foco no mercado internacional. É como se eu não olhasse Brasil, né? E aí eu procurei autores e livros, né, do mercado internacional, muitos deles estão aqui atrás de mim. E ali sim, ali eu pude, através da academia, porque acredite, existe essa academia de análise técnica, e aí eu fui trazendo isso para o Brasil, e eu acho que foi aí que foi o meu grande diferencial, né? Foi aí que foi. Então a minha dificuldade foi encontrar coisas em conteúdo brasileiro, que hoje a gente já tem um pouco mais, mas ainda é muito longe daquilo que por exemplo, os Estados Unidos fornece, a Austrália fornece, a Europa, principalmente Londres, que fornece. Aqui o Brasil ainda é muito escasso, mas esse shift foi importante para eu... O que eu fiz, né? Foi olhar o mercado lá fora, né? E aí foi onde eu busquei o meu diferencial para alavancar a minha carreira. Bacana. E Rafi, falando agora um pouco da parte mais técnica mesmo, das suas estratégias e tal, acho que para começar, uma das estratégias, enfim, que você, pelo que eu pude ver, gosta bastante de fazer é o swing trade. Você pode explicar para a gente, então, um pouco o que é essa operação e talvez aí um pouco da parte mais técnica mesmo, então, como que você faz para estruturar essa operação, o que você olha para, enfim, definir quais ativos que você vai comprar. Se puder falar um pouquinho disso para a gente. Claro. Só um minutinho, por favor, aqui. Rapidinho. Estou com vocês aqui, mas eu estou na minha mesa de trabalho, então o pau está comendo. É isso aí. Bom, vamos lá. O swing trade, né? Assim, tem um nome que é até meio esquisito, mas ele faz muito sentido na hora de você, né, observar o contexto do mercado, né? Muito provavelmente na própria estrutura, né, e olhando pela minha experiência do que eu aprendi nas minhas aulas de finanças 1 e 2, no IBMEC, um pouco de macro também, quando a gente é introduzido ao mercado de capitais, a gente ouve muito no buy and hold, a gente ouve muito na questão de você olhar os fundamentos da empresa, né, olhar a capacidade de geração de caixa, lucro, enfim, daqueles números que trazem a saúde dela para você ir acompanhando ao longo do tempo e ser remunerado via participação no lucro, dividendo, e ao mesmo tempo com a própria performance da empresa. Uma vez ela está crescendo, a ação tende a continuar se valorizando. O swing trade, ele, na verdade, ele é um modelo como este, só que ele trabalha uma linha de corte no tempo, de entrada e de saída, né? Ou seja, a periodicidade desse estudo é um pouco menor. Porque, acredite, empresas boas caem e desvalorizam bastante, como empresas ruins sobem. E o mercado, ele tem as suas, digamos assim, aberrações, o mercado tem as suas distorções, e que, uma vez que você está com foco total no preço e não exatamente no valor da companhia, preço é aquilo que você paga, o valor é aquilo que vale, é aquilo que você leva, né? Então, o swing trade, na verdade, a gente usa isso como uma linha de corte. Ou seja, vamos falar agora do lado prático, né? Hoje, o Copom vai provavelmente subir a taxa de juros em 0,75, né? Na última reunião, ele subiu 0,75 e ele já tinha dito na última reunião que hoje ele iria subir mais 0,75 no mínimo, né? Então, há um consenso de mercado. Então, lá atrás, né, os modelos de análise já incorporaram a taxa Selic saindo de determinado valor para mais 0,75 para hoje, né? Então, o investidor, o cara hoje que vai olhar o mercado, ele tem que ver o para frente, não o que passou. Então, o processo na prática é dizer o seguinte: bom, qual é o impacto dessa elevação da taxa de juros em determinados setores do nosso mercado? Os papéis mais sensíveis e menos sensíveis à elevação da taxa de juros, né? Então, a gente começa a segmentar esses papéis para ver, dentro de um universo pequeno de tempo, e aqui a gente fala de aproximadamente 2 semanas para 5, 6 semanas, mais ou menos, né?
esse seria um swing trade. E aí não tem um tempo perfeito, exato, não, tá? É uma coisa que ela é bem flexível, porque depende muito da maneira como o mercado responde, né? Aquela sua estratégia. A gente faz uma linha de corte e dizer, bom, eu acho que aqui a gente tem uma boa recomendação de compra, porque o mercado tende a trazer fluxo para esse segmento ou para esta empresa, combinando os fundamentos com a análise técnica, com a análise de tendência, né, do fluxo do ativo, para que a gente acompanhe ao longo do tempo. Então, muito recentemente, a gente realizou lucro de GGBR, por exemplo, Gerdau, que é uma empresa muito focada ao mercado internacional, ao mercado de commodities, o mercado lá fora está indo muito bem, etc. E mais ou menos, acho que 5, 6 dias atrás, eu realizei o lucro e hoje foi o resultado dela, foi divulgado, o resultado foi muito bom, o mercado gostou, as ações nesse momento, inclusive, estão subindo bastante, mas elas estão ainda estão subindo 7%, mas elas ainda estão muito próximas do meu preço de zerada, de encerramento. Eu encerrei no 34,30, ela está 34,90. O que eu quero dizer? É que eu quero só esse movimento. Eu trabalhei o swing trade dizendo, olha, eu compro aqui, o resultado vai vir, e se ele me der determinado movimento de lucro, que foi no caso 8,5%, eu encerro. Né? Então é um pouco disso. É sempre o swing trade é uma forma da gente olhar as mesmas questões que a gente olha para o buy and hold, só que procurando sempre estar na ponta certa do mercado, por isso a análise técnica, e procurar majoritariamente as grandes distorções para que a gente trabalhe um universo, maior universo de ativos possíveis e tentar trabalhar dentro dessa modalidade. Né? E, por outro lado, a gente também tem a oportunidade de vender descoberto, né? De trabalhar na venda, porque como a gente olha a análise técnica, a gente pode também observar o universo e falar assim, cara, se a gente acha que vai cair verdadeiramente, a gente vende. Literalmente, a gente trabalha com um universo de venda descoberto. A gente também faz um swing trade especulando um universo de queda, né? Pode ser na compra, como pode ser na queda. Então, olha, vou dizer a vocês, morrer de tédio a gente não fica aqui, porque tem operação para tudo quanto é lado. Né? É uma questão de você ser disciplinado em trabalhar uma boa estrutura de risco-retorno para também não entrar no balaio do mercado. Legal. Até aproveitando essa deixa que você falou agora, uma coisa que eu vejo sempre você enfatizando, né, nas lives, enfim, é a questão do controle de risco, né? E então, assim, olhando para esse ponto específico, né? O que seria o controle de risco, né? E como que você eventualmente define pontos de entrada, pontos de saída e a importância da disciplina, né? Tanto na hora de encerrar uma operação perdedora quanto uma operação vendedora, uma operação vencedora. Cara, é muito importante isso. Bom, vocês têm aula de estatística, certo? Para a turma aí, administração, economia, eu imagino que sim. Uhum, temos. E econometria também, né? Também. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei como eu passei em econometria, porque eu não era um bom aluno desse troço e, cara, eu usava todos os artifícios que eu podia imaginar na faculdade para poder passar nesse troço. E me arrependo hoje de ter feito isso, de não ter sentado a bunda e estudado verdadeiramente para aprender esse troço. Porque quando a gente cai para este mundo real que aqui eu vivo, é isso na prática. É claro que tem muita coisa que é uma fantasia danada. E vamos ser hipócritas aqui. Tu estuda vai num estudo de casa em econometria, um troço que tu nunca vai ver na vida. É revoltante esse troço. Mas pelo menos você sabe olhar as coisas para poder achar um bom modelo, para você poder molhar os cálculos estatísticos, etc. Né? Não tá nada. Você, dá um cálculo matemático lá, surreal, fazer a quinta derivada, depois com a integral, modelar ela e pronto. Ok, tudo bem quanto a isso, faz parte do processo. Mas eu estou falando do fundo do meu coração, tá? Porque daí depois eu tive que correr atrás de uma coisa que eu não fiz, que eu deveria ter feito e não fiz.
Por que isso? Porque o controle de risco ele está estritamente relacionado a você entender o mercado sob uma ótica matemática. E aqui, quando eu falo matemática, é de uma matemática positiva. Então, eu estou falando de economia e estatística matemática, propriamente dito, né? O que é a matemática positiva? Bom, primeiro de tudo que por uma lei básica, né? Para você sobreviver no mercado, você precisa de duas coisas básicas, do ponto de vista da matemática positiva. Uma é de você trabalhar uma relação de risco-retorno adequada, importante, né? E a outra, além da relação de risco-retorno adequada, é você entender, olhar o mercado, assim, parece que eu vou viajar aqui na palavra, mas você olhar o mercado como se fosse uma ótica Matrix, entendeu? As grandes aberrações, as grandes distorções é onde elas trabalham as melhores oportunidades. Vocês já ouviram falar isso, evidentemente, aqui não vou ensinar a padre a rezar, né? Você com o maior risco, o maior retorno. Mas até que ponto vale esse risco? E aí entra todos esses cálculos estatísticos. Então, quando eu falo muito do risco-retorno e da estatística dessas duas modelagens, é você olhar e sobreviver o maior tempo possível, ou seja, ficar no mercado mais tempo possível, só que isso é altamente dependente do quanto de risco você assume. E, evidentemente, quanto mais tempo você fica, mais oportunidade você tem, e se você tem boas oportunidades nesse mercado, você pode também ter bons ganhos, e, portanto, se você tiver bons ganhos de maneira consistente, mais tempo você fica, só que, evidentemente, cuidando dos riscos, mais tempo você fica também. Então, em resumo aqui, é para dizer que o controle de risco ele está muito atrelado a você saber fazer uma conta ideal de que aquela oportunidade é super válida a partir do seu modelo, cada um vai encontrar o seu, e uma vez que você encontra isso, você vai se deparar com uma outra coisa que não parece ser tão difícil quanto que é a questão do psicológico, do emocional, né? Na minha época, eu não tive nenhuma aula de finanças comportamentais. Assim, propriamente, eu não tive mesmo. Mas hoje já existe uma ciência focada nisso, que você estuda muito o comportamento do dinheiro com base no seu comportamento, né? Ou seja, em vários vieses psicológicos e cognitivos que vão atrapalhar o seu cálculo, que vão atrapalhar a sua visão de mercado. Então, quando você estuda bem esse lado da matemática positiva, os vieses cognitivos eles ficam sendo coisas que você vai ajustando ao longo do tempo, né? Tenho certeza que nesse quórum aqui tem pessoas que, se perderem R$ 1.000, vão ficar muito chateadas e desesperadas porque não aceitam, mas tem outras pessoas que, se perderem R$ 1.000, tá ok, tá fine, né? A minha expectativa era perder 10, estou perdendo 1.000, eu estou bem. Então, você ter a consciência dessa relação de risco-retorno para depois ali levar para o lado psicológico do mercado, na minha opinião, é um modo que eu julgo correto. Então, sim, é muito importante. Sim, foquem mais nessa estatística aí, toda ela. Eu acho que são elas que a gente trabalha, vai acabar modelando coisas que a gente consegue enxergar, e aí fica um mercado mais pragmático, né? Fica um mercado mais que você fica pronto para encarar ele, para ajustar só o seu lado psicológico e não o lado ao contrário, né? E não deixar o mercado te trazer um balaio e você ficar na mão dele para ficar reagindo conforme as oscilações do mercado. É isso que eu quero dizer. Bacana. Da parte de sentimento do mercado, para montar uma operação, como que você pode, e até se você puder dar alguns exemplos práticos, utilizar o sentimento do mercado para estruturar uma operação, tanto uma venda descoberta ou uma posição comprada? Como que você utiliza isso? Tá. Eu vou fazer o seguinte. Vou abrir uma planilhazinha aqui de algo que eu faço para mim mesmo e que tem tudo a ver com sentimento de mercado. Legal. E que é bem legal.
Eu já habilitei aqui para você compartilhar, se você quiser compartilhar a tela. Tá, maravilha. Deixa eu só um minutinho aqui. Muito bem, olha só. Esse aqui é um Excelzinho. E não sei aí quem de vocês acompanha as minhas redes sociais, mas todo final de semana, todo domingo, por volta de 11 horas da manhã, eu pergunto no meu Twitter, né? Eu venho no meu Twitter e falo assim, eu chego e falo assim, qual é o seu sentimento sobre a Bolsa de Valores para a próxima semana? Né? Aqui, ó. Exatamente isso aqui. Ó. Qual é o seu sentimento sobre a Bolsa de Valores para a próxima semana? E aí as pessoas têm 4 opções, né? Venda e compra por fundamento ou venda e compra por gráfico, né? Ou seja, você diferenciar análise técnica com análise fundamentalista, né? E aí você fala de sentimento de mercado, isso aqui tem tudo a ver, né? Até pela própria pergunta. Eu não estou dizendo qual é o teu modelo, o que você faz, o que você compra, qual é a sua estratégia. Estou dizendo qual é o seu sentimento. E sentimento está muito alinhado àquilo que o cara especula, acha, pensa, sente, né? E o sentimento de mercado hoje é algo bem importante para a análise técnica propriamente dita. Aliás, a análise técnica, na minha opinião, ela é a mais apta a rastrear os sentimentos de mercado do que propriamente a análise fundamentalista. Então, eu compilo esses dados, eu venho fazendo isso já há mais de um ano, né? Eu venho compilando esses dados. E, evidentemente, a linha azul, que é a compra por fundamento, ela prevalece, né? Até porque quando você compra por fundamento, não é uma coisa para a semana, é para o mês, é para o ano. Então, o fundamento ele sempre prevalece. Mas é muito bom achar algumas coisas como os chamados beijinhos aqui. Quando acontecem os beijos aqui, ó. Quando aqui, ó, o fundamento encontrou com a compra por fundamento encontrou com a venda de fundamento. Desculpa, venda pelo gráfico. Aí aqui a linha marrom, que é a venda do fundamento, eles se encontraram aqui. Aqui quase se encontraram. Aqui também. Aqui eles não só se encontraram, mas se cruzaram, né? Então, esses movimentos aqui, você pode olhar, muito provavelmente foram fundos de mercado ao longo dessas pesquisas. Ou seja, por que isso? Porque as pessoas panicam, né? Elas, como não trabalham nenhum método estatístico, eu estou falando do consenso, o geral do mercado, né? As pessoas, elas panicam, elas ficam assustadas, elas são muito levadas ao que sai na mídia. Então, geralmente, na imensa maioria, quando essas linhas se cruzam, é uma ótima representação de que está na hora do mercado retomar. Porque é onde as pessoas já tomaram stop, já ficaram assustadas, já viram alguma coisa na mídia e por aí vai. Então, o sentimento de mercado hoje ele é uma outra função minha aqui, incorporada no meu modelo, que acaba sendo uma variável, é uma função que se torna variável para dentro do meu modelo, e a gente olha isso como algo que pesa nos extremos de mercado. As pessoas ficam muito eufóricas quando o mercado sobe demais e muito tristes e pessimistas quando o mercado cai demais. Então, trabalhar esse inverso, ou seja, contra o consenso, é uma forma da gente também buscar essas distorções. Evidentemente, você não pode fazer isso ad eterno. Você quebra, né? Você, o mercado sobe, sabe? Não, agora o mercado vai cair. Ele continua subindo, você vende, acha que o mercado vai cair, chega uma hora que você quebra. Você tem que ter a disciplina e controle de risco para fazer isso. Mas é algo bem bacana. Isso é algo que eu faço todos os dias e pego esse gráfico e coloco em relatórios meus aqui para divulgar para os meus clientes aqui da Eleven. Bacana. Um outro aspecto técnico, eu acredito que, não sei se é técnico, fundamentalista, não sei qual que é o termo correto para isso, mas que você sempre também comenta, é a questão da análise do fluxo. E aí, seja para olhar para empresas, né, ações, tanto até dólar, enfim, moedas, que você também sempre gosta de analisar ali pelo fluxo. Você pode explicar para a gente, então, o que seria isso, né, e como tomar uma decisão, né, com base nisso? O que olhar o fluxo te indica, né? O que você pode tirar dessa análise aí? Bacana, legal. Assim, vamos lá.
ninguém, é uma frase do Dato que eu incorporei para mim, né? Ninguém consegue segurar um tsunami com uma caneca. Dito isso, o que eu levo aqui com essa frase, o que eu levo para o meu dia a dia? Quando o mercado está caindo, dá uma vontade enorme de comprar. Só que toma cuidado, você não vai conseguir segurar um tsunami com uma caneca. Quando o mercado está subindo, dá uma vontade enorme de vender. Você comprado, evidentemente, dá uma vontade enorme de vender. Mas toma cuidado, porque você não consegue segurar o tsunami com uma caneca. O ponto para você ponderar essas questões é que a gente nunca vai comprar no fundo e nem vender no topo exatamente como manda no gráfico. Quando você olha um gráfico lá, ele faz um fundo, começa a subir, você vai comprar naquela mínima ou vender na máxima. E olha aqui que eu não estou falando de mínima e máxima no número absoluto, eu estou falando naquela região. Agora, você pode se beneficiar da forma como o mercado anda para estar na direção certa do mercado, avaliar a tendência. Né? Tem um livro do Alexander Elder, que é um cara que usa gráfico e reconhecido mundialmente, quando ele fala que the trend is your friend, né? A tendência ela é sua amiga. Então você tem que ir a favor dela, nunca contra. Dito isso, quando eu falo de análise do fluxo, é uma maneira da gente estudar o mercado para se colocar na direção deste fluxo e nunca contra. Porque se a gente fizer isso, mesmo que a gente esteja no estágio final, para ficar muito claro aqui para vocês, vamos supor que tem um trem que tem 4 estações para parar. O trem está indo rumo ao norte e ele tem 4 estações. A quarta estação é a estação final dele. Ele sai do sul e vai para o norte. Então, nem que seja para você pegar um fluxo da terceira estação para a quarta estação, ou seja, no estágio final daquela tendência. Nem que seja para isso, mas que você esteja na direção certa do mercado, que nem sempre você vai encontrar e vai saber que quando você subir no trem, na primeira estação, você vai entender que ele vai até a quarta, né? Às vezes você não sabe disso, você só vai ter a confirmação disso lá na terceira. Em outras palavras, nem que você pague um pouco mais caro, tendo a confirmação de mercado, para que você entenda que é melhor você estar junto ao fluxo. E aí, tem algumas coisas na análise técnica que eu adoro e eu super recomendo que vocês estudem isso para quem quiser ir para análise técnica. Né? Isso é algo que no Brasil é muito novo ainda. Então, quem quiser ir ser um analista técnico de um banco, uma corretora, para si, etc., você vai precisar disso, que é análise de relação entre mercados, que é com base no fluxo, ponto final, não tem mais nada além disso. É fluxo na veia. Em outras palavras, quando os mercados estão todos interligados, se o Biden fala alguma coisa lá nos Estados Unidos, vai interferir no processo de ações aqui, né? Se a taxa de juros do Fed sobe, vai interferir no nosso mercado. E como é que é esse fluxo? Por exemplo, a taxa de juros do Fed sobe 1%, vai tirar dinheiro das economias mais arriscadas, economias mais emergentes, e vai alocar para os Estados Unidos. Então, tende a ter uma valorização do dólar. Se valoriza o dólar, vai desvalorizar moedas de mercados emergentes, inclusive o real. Se desvaloriza as moedas de mercados emergentes, vão beneficiar empresas aqui exportadoras, que ganham com dólar cada vez mais caro. Até você chegar nesse fluxo, você tem um processo para rastrear esse movimento. Então, se você olha determinadas posições que o fluxo vai mudar, como eu fiz isso no início do ano, né, na virada de novembro para dezembro, quando o Biden venceu, eu fiz aqui uma websérie dizendo a virada de fluxo, que é exatamente isso, que o dólar tenderia a desvalorizar no mundo porque as relações comerciais no mundo iam voltar por conta do fortalecimento das commodities. Era essa a minha tese. E aí foi o que aconteceu, né? O dólar começou a cair contra moedas no mundo inteiro,
o real só começou a valorizar agora, nas últimas 2 semanas, mas contra outras moedas isso desvalorizou. Então, rastrear o fluxo é exatamente você se colocar na posição correta do mercado, de uma direção que eu julgo importante, e lembrando, mesmo que este fluxo certo dure 2, 3 dias, mas é muito melhor você estar na direção certa do que, por exemplo, você comprar um ativo contra o fluxo é todo ele vendedor, você ficar comprando, tomando calor, até uma hora que você não aguenta, e aí pode acreditar, né? No dia que você não aguenta e zera o papel, o fluxo vira, e aí você fica aquela famosa dor de corno, que todo mundo já sentiu alguma vez operando no mercado. Isso é olhar o fluxo, é exatamente você se colocar nessa direção correta. Não é simples quanto eu estou falando aqui, não é assim, é fácil como um surfista que olha uma onda, dá aquele drop maravilhoso e fica ali, né? Não é simples assim. Tem técnicas para isso, mas justamente olhar o fluxo é exatamente você se beneficiar desses movimentos, nem que seja por um curto espaço de tempo. Perfeito. Uma das estratégias que um dos relatórios que você assina oferece é a questão da rotatividade entre setores da Bolsa, né? Analisar essa rotatividade entre os setores. Acho que até um pouco disso já dá, pelas coisas que você falou, já dá para ter uma ideia um pouco do que você utiliza para, enfim. Mas falando especificamente disso, o que seria essa questão da rotação entre setores, né? E aí essa questão dos gatilhos que fazem, enfim, acho que o fluxo de fato, né? Sair de um setor e ir para outro, como se beneficiar disso? Maravilha. Veja, a rotação dos setores, ela está intimamente ligada a processos futuros que podem ser inflacionários e deflacionários, né? A inflação é uma variável muito importante para a economia. E se a gente olha lá na frente que a inflação vai subir, você muda a perspectiva de taxa de juros, que consequentemente você muda a perspectiva de atividade econômica, que consequentemente você muda a perspectiva de renda das famílias, você muda uma cadeia de outras variáveis importantes, achando que a inflação vai subir. A mesma coisa se a inflação vai cair. Então, se muda a percepção dos agentes econômicos, muda, muito provavelmente, a percepção futura daquelas companhias que são mais sensíveis a um processo inflacionário lá na frente e outras menos sensíveis a um processo inflacionário lá na frente. Então, tudo do Intermax, esquece isso, rotação setorial. Tudo da rotação setorial tem a ver com processos inflacionários e deflacionários. Então, a gente estuda propriamente empresas que são muito sensíveis a um período de inflação alta, e outras empresas que são sensíveis a um período de inflação em queda, né? E que tem a ver, coladinho, né, sincronizado, com empresas que se beneficiam com taxas de juros altas e taxas de juros baixas. Vou dar um exemplo prático aqui. Empresas ligadas à tecnologia, né, que são muito de crescimento, a capacidade de financiamento delas, a exigência de capacidade de financiamento delas ao longo do processo é muito intenso, né? Por mais que tenha tecnologia, você precisa de injeção de capital o tempo inteiro. Então, você precisa acessar o mercado de capitais. Para você ter mais crédito, você precisa de uma taxa de juros baixa. Então, taxa de juros baixa, você beneficia porque você comprime múltiplos e aí o valuation das companhias de crescimento explodem. Está aí o Uber, que quase nunca dá lucro, mas é uma empresa cheia de valor e está andando para caramba, entre outras empresas aí de tecnologia. Por outro lado, você tem empresas, por exemplo, sensíveis a períodos inflacionários, deflacionários, que você tem um processo de subida de taxas de juros e que beneficiam as empresas. Por exemplo, empresas que têm monopólios naturais, como, por exemplo, uma distribuidora de energia elétrica.
você tem uma, duas ali, você não tem uma distribuidora de energia elétrica a cada esquina. Porque para você distribuir energia elétrica, você precisa de uma estrutura física enorme. Então, é aquilo que você trabalha em concessões, você trabalha em reaproveitamento, etc. Então, essas empresas elas têm muita previsibilidade nos seus resultados. Então, elas são fortes geradoras de caixa na sua grande maioria. Quando a taxa de juros sobe, elas se beneficiam nestes processos, né, de movimento. Então, eu dei 2 exemplos nos extremos para dizer para vocês o seguinte, que a rotação de setores ela trabalha com uma tese muito forte de que o destino para o mercado de renda variável, o dinheiro, a cesta de dinheiro é uma só. Então, se as pessoas no consenso, no geral, né, estão vendo que no futuro as taxas de juros vão subir, significa que o dinheiro vai sair de algumas empresas que pode ser de tecnologia, mas altamente sensíveis a períodos inflacionários, para mudar para empresas e setores períodos deflacionários, né? Ou seja, se você vendeu uma companhia, você está comprando outra, porque o destino do dinheiro dedicado à renda variável ele é sempre um só. Você não fabrica novo dinheiro, né? Pensa uma coisa bem pequenininha, sua carteira. Você já está 100% comprado. Se você acha que uma outra companhia vai ficar melhor do que a que você está comprado, você vende aquela e compra essa outra. Então, é exatamente isso. Então, a rotação setorial ela vem da primeira tese, que o destino do dinheiro é um só para você mudar esse movimento, e a outra tese importante é que, e aí tem a ver com fluxo, né? Você sai de um fluxo de uma coisa para outra, tem a ver altamente com fluxo, e o outro destino da rotação setorial é que em empresas, no geral, né, como um todo, elas no mercado vão ter comportamentos diferentes com base naquela realidade de economia. Você diz, mas é muito intuitivo você saber isso. Se eu estou no meio de uma crise, ela vai ter um comportamento XYZ, e se eu estou no meio de uma euforia, ela tem comportamento XYZ. Ok você pensar isso. Só que do ponto de vista de performance relativa, elas se diferenciam, elas na crise elas vão cair, mas talvez elas vão cair infinitamente menos do que o principal benchmark, o Ibovespa, ou outras companhias que vão cair mais. Então, proteger o seu dinheiro, redear, é uma forma de você encontrar empresas não correlacionadas. E a rotação setorial ajuda muito nesse processo, porque elas vão se diferenciar de movimentação de preço com realidades de economias diferentes. Então, esse é o meu exercício praticamente diário, olhando um universo de 3 para 6 meses à frente e trabalhar essa rotação setorial, seja para me proteger de ativos não correlacionados, em termos de performance relativa, ou para atacar, né? Eu, por exemplo, acho que o setor imobiliário está muito barato, mesmo com a taxa de juros subindo, é um setor que está muito para trás e tende a se valorizar, então eu vou atacar, eu vou apostar que vai subir e não buscar uma proteção. E assim vai indo durante esse processo. Perfeito. Uma outra questão que eu queria falar com você, há uma diferença entre momentum e tendência, né? Assim, do ponto de vista enfim, montar posições e tal. Qual que é essa diferença, né? Então, o que seria o momento, o que é a tendência e, de forma geral, nas suas estratégias, o que acaba sendo mais importante na hora de você montar as posições? Elas não são excludentes, né? Então, quando a gente fala que acaba sendo mais importante, parece que se eu estou olhando uma, significa que não é olhar a outra, né? Elas se unem para dar uma boa informação. Bom, vamos lá. Vou dar um exemplo, vou fazer uma comparação aqui para ficar mais claro, né? Imagina que a gente está numa estrada saindo de São Paulo para o Rio, né? E essa estrada é uma linha reta, né? Então, o que é a tendência? É a estrada, né? Eu saindo de São Paulo, estou indo para o Rio. Essa é a tendência. O destino do mercado é aquele. Agora, o momento, ele tem a ver se naquela estrada eu estou mais rápido ou mais devagar em relação àquele destino, né? Em outras palavras, se eu tenho 2 caminhões na estrada, os 2 andando a 80 km por hora, sendo que um está muito pesado, está todo carregado, e o outro está leve,
mesmo caminhão, mesma marca, mesmo motor, mesmo pneu, mesmo asfalto, mesmo tudo, nessas condições, quando os dois, andando a 80 km por hora, tiram o pé do acelerador, por mais que eles continuem evoluindo a favor da tendência, o caminhão mais pesado ele vai parar mais longe do que o caminhão mais leve, pelo movimento de inércia. Né? Vai continuar ali até uma hora que ele vai parar, mas ele vai demorar para parar. Então, o momentum é exatamente esta inércia, esse peso do caminhão. É quando a tendência ela pode ser comprometida, mas a velocidade está cada vez menor. E aí, por que elas não são excludentes, ou por que é melhor uma coisa ou outra? Né? Porque, certamente, isso eu diria que é 99% das vezes, uma boa reversão de tendência, ou seja, vamos supor que você está saindo de São Paulo e indo para o Rio, e no meio do caminho você diz, não vou mais para o Rio, agora eu vou para Belo Horizonte. Você reverte completamente a sua direção, muito provavelmente você vai reduzir velocidade, você vai diminuir o momento para que você acelere o momento em outra direção. Então, o momento, ele é sempre a primeira variável importante a ser analisada, porque ele é que traz a característica para uma reversão de tendência majoritária. Não essas correçõezinhas ao longo do caminho. É uma reversão macro mesmo. Um troço que estava subindo 10, 20, 30%, aí ele começa a cair 10, 20, reverte completamente. Então, o primeiro sinal é o momento. E aí, uma vez identificado que perdeu o momento na compra, pode ser que entre tendência de baixa para posteriormente entrar momento na venda. Aí, pós esse movimento, podemos perder momento na venda para entrar numa tendência de alta e caracterizar um forte momento na compra. E assim vai indo. Né? Então, a combinação e quanto mais forte o momento durante uma tendência na mesma direção, mais forte será aquela tendência. Então, são mensagens que eles vão passando ao longo do processo. Momento e tendência são variáveis que vão determinar também o estilo que a pessoa vai operar. Eu trabalho no estilo trend following, né? Eu sou seguidor de tendência, né? Eu me autotitulo um surfista do mercado. A onda está vindo, eu vou na direção da onda para dropar, surfar e vou tentar ficar na onda até ela fechar completamente ou me levar para a areia. Mas acredite, tem pessoas que se dão muito bem em trabalhar contra a tendência do mercado. E quando você faz isso, você utiliza muito indicadores de momento, porque por mais forte que seja a tendência, quando há reversões nesse processo de momento, certamente você tem oportunidade para buscar ali. E aí você trabalha uma frequência de operação diferente, perfil de risco diferente, modelagem diferente, mas cada um encontra o seu jeito. Então é isso. Momento é inércia, tendência é direção, é força. Olhar ela de maneiras combinadas trazem uma leitura bacana para você tentar buscar a melhor oportunidade de mercado, ou uma das melhores oportunidades de mercado. Perfeito. Rafi, só antes de continuar, só para poder controlar o tempo, que da nossa parte a gente vai ficar a tarde inteira, então acho que é melhor você falar para a gente mais ou menos quanto tempo até que horas que a gente pode ficar. Eu tenho uma reunião exatamente 1h20, então 1h10 terminar, está de bom tamanho, dá para a gente ir, tá? Ótimo. Então, o próximo ponto, um dos relatórios também que você assina na Eleven, tem uma das coisas presentes lá, é o ECA, que é Escala de Convergência nas Análises. O que seria isso? Você poderia explicar para a gente, né? Enfim, o que é isso? Tá, é o famoso ECA, né? ECA. Escala de Convergência de Análise, exatamente. Foi uma coisa que eu e Dato modelamos, que é um pouco da minha fala inicial, quando eu disse o que eu vinha fazer aqui na Eleven. Que é o quê? A escala de convergência de análise é uma escala que a gente tem de 0 a 10 para convergir cada vez mais aquilo que a gente vê na análise fundamentalista e na análise técnica.
Então, quanto maior for a convergência, mais aplicável aquele papel para a gente poder fazer as recomendações. Então, a gente tem um papel que tem um ótimo fundamento, mas um gráfico ruim não vai servir. Mas pode ser um lado ao contrário. Um fundamento ruim e um gráfico bom também não vai servir. Então, a gente precisa trabalhar uma escala que possa convergir. E aí isso também tem análise macroeconômica, psicologia de mercado e sentimento de mercado. Ou seja, eu misturo tudo para modelar isso. Então, a gente tem diversos resultados que vêm das companhias e dos seus múltiplos que vão qualificar um número ponderado a um outro número que vem da análise técnica, ponderado às suas médias móveis, seus indicadores técnicos, estatísticos, volatilidade, liquidez, que também vão dar um número, e aí a gente junta essas duas coisas e sai essa escala. Papéis acima de 7,5, determinado por nós. Por que 7,5? A gente determinou. Não tem nada, simplesmente trouxe uma linha de corte ali. Papéis de escala acima de 7,5, a gente recomenda, né? A gente coloca dentro da nossa cesta de oportunidade. Papéis abaixo de 7,5 a gente deixa fora, né? E fica estudando até encontrar ali o que pode ser eventualmente uma boa oportunidade, por aí vai. Então, a escala de convergência de análise é exatamente esse modelo que a gente junta as duas coisas e tenta rastrear as oportunidades com base nesse modelo. Mais uma vez aqui, reforçando, trazendo uma realidade prática, né? Não significa que isso é um modelo que é bacaninha, que é perfeito, ele erra. Ele é um modelo que é uma forma só, primeiramente, de limpar as sujeiras, de limpar aquilo que realmente não serve. Porque se você se deixar levar, você vai focar em algo que realmente não serve. E isso a gente já tem uma prática muito boa. Então, só limpando aquilo que não serve, acima de 7,5 é muito bom. Então, nunca teve papel 0, mas nunca teve papel também valendo 10, né? É sempre uma coisa ali de 9,1, 9,2, e quando o papel é ruim, ele está em 4 ponto alguma coisa, né? Essa seria mais ou menos a banda dentro dessa estrutura, e aí a gente tem algo previsível para fazer a recomendação e escalar aqueles papéis no nosso, que a gente chama de Portfólio Fusion. Perfeito. E uma outra também estratégia que vocês têm é a MOT, que é a máxima otimização de timing. Também a mesma pergunta da outra. O que é isso, né? Isso. O MOT, né, MOT, ele tem a ver exclusivamente com análise de momento. Perfeito. A máxima otimização de timing é um nome bonitinho para falar de momento. A grande, né, verdade é essa. O momento, como eu disse, ele é uma peça que é muito importante para determinar variáveis que possam trazer reversão ou continuação da tendência. Então, fazer essa análise conduz a gente a tomar interpretações. Então, se eu tenho um papel que ele está perdendo um momento muito forte, é a hora de eu sair, né, de eu trocar para um outro que está com um momento bom e por aí vai. Trabalhar exatamente esse movimento inicial recente ou dos últimos meses, ou depende do período que a gente está fazendo a linha de corte. Perfeito. Rafi, lá no começo você falou um pouco, quando a gente estava falando de risco, da questão do psicológico, né? E falando da sua própria experiência, né, desde o início da sua carreira, como que você foi aperfeiçoando a parte psicológica do ponto de vista da tomada de decisão, né? Então, é claro que, por mais que você possa estar se baseando na matemática, a questão, o fator psicológico é muito importante, né? E às vezes a matemática não importa a matemática, a gente toma decisões erradas pelo psicológico. Então, eu queria saber que dicas que você poderia dar para a gente a respeito disso, né? Como ir aperfeiçoando, né, a questão do psicológico e o que você fez ao longo da sua carreira. Tá, olha, você falou tudo, Bruno. O cara psicológico é um troço bizarramente difícil, complexo e sabe de uma coisa, né? Ainda não somos chipados, né? A hora que a gente for chipado, a gente vai poder descobrir qual é a nossa linha de psicologia, né?
Mas a gente não é. Então também não adianta ficar viajando aqui. Mas por que eu disse isso? Porque cada pessoa reage de uma maneira. Cada pessoa tem o que eu aprendi com a psicologia, estudando isso, né? Foi exatamente isso. Aí tem um exemplo, né? Imagina nós aqui dentro de um teatro, numa casa de show, tá rolando um show, né? E aí tá rolando um show e aí do nada você vê um barulho estrondoso e uma bomba explode, sei lá onde, você não viu. E aí começa a vir uma linha de desespero em cascata das pessoas, achando que aconteceu alguma coisa, que o troço vai desabar. Imagina esse cenário. A música para, etc. Vão ter pessoas que naquele momento vão respirar fundo, vão olhar para o lado, vão ver, vão entender, vão tentar encontrar alguma coisa, vão estar calmos. E vão ter pessoas que, cara, vão se desesperar na manada e vai correr e vir. Isso é para te dar um exemplo que no mercado acontece exatamente a mesma coisa. Então, como é que a gente aperfeiçoa isso, né? Como é que torna isso uma maneira um pouco menos pior? Porque é sempre ruim. Não tem coisa boa nessa história. Não tem. É sempre ruim. Porque é o seguinte, o mercado financeiro, renda variável, é uma máquina de frustração eterna. Porque quando você perde dinheiro, você fica puto que você perdeu o dinheiro e ficou mais pobre. Mas quando você ganha dinheiro, você fica puto porque você não vendeu tudo que você tinha na vida para comprar aquele troço e ganhar o que você ganhou. Você está sempre frustrado. É uma verdade, né? Então, equilibrar isso é equilibrar o seu psicológico. Então, como é que faz para dosar isso? Porque isso não tem solução completa, ao menos que a gente seja chipado. Isso não tem solução pragmática. Mas há como você atenuar esse problema. Uma dessas questões é você fazer uma coisa que eu aprendi com o próprio Alexander Elder e com um outro autor dos Estados Unidos, um cara chamado Martin Pring, que ele faz o seguinte: faça um diário das suas estratégias, né? E eu fiz muito isso. Hoje em dia eu não faço mais porque eu já sei o que se passa comigo. Bom, enfim, acho difícil que vocês aqui tenham feito algum diário na vida, né? Diário que eu digo de vida. Tem, né? Eu me lembro que na minha época, quando eu estava no colégio ainda, as meninas faziam um diário. Hoje eu acordei, não sei o quê, papapá. E aí quando passa um tempo e você lê hoje aquilo que foi do passado, você nossa senhora, mas como eu era burro, como eu era burra, como eu tinha determinado pensamento e hoje eu não tenho mais. Você fica mais maduro e você se autoavalia e reconhece. Então, trazendo agora para a realidade, eu quero dizer o seguinte: quando você faz um diário das operações, das estratégias, e você lá vai colocar tudo que você pensou, tudo que você modelou, tudo que você fez, tudo que você sentiu na hora, para que ao longo do tempo você tenha a capacidade de se autoavaliar. Porque vai chegar uma hora, que essa hora já aconteceu para mim, e aí é onde eu acho que é exatamente a hora que você sai de um amadorismo para o profissional, é que você vai olhar e vai dizer o seguinte: isso não é para mim. Por quê? Porque eu me conheço, se eu entrar nesse balaio, vai afetar a minha emoção e eu vou tomar decisões erradas. Mas até chegar a esse caminho, demora um pouco, sabe? É uma coisa do dia a dia. E volto a dizer, tem coisas que funcionam para mim e para você não vai funcionar, Bruno, e vice-versa. Então, cada um tem que trabalhar esse exercício. Funcionou para mim. Hoje eu não faço mais, mas no período que eu fiz, me ajudou demais. Porque daí hoje eu leio as coisas e falo assim, puta, cara, mas eu sou um idiota. Isso aqui é coisa que certamente, se eu fizer de novo, eu vou repetir os mesmos erros. E, pô, isso aqui foi bom, isso aqui é legal, vou procurar fazer isso mais vezes. E aí você vai ajustando. Ninguém está livre das emoções, afinal de contas, isso aqui envolve dinheiro, é sensível pra caramba, e como eu disse, o mercado é uma máquina de frustrar você diariamente, mas há como você dosar esses sentimentos construindo um diário. Para mim, eu acho que essa é uma forma bem boa de ajudar. Perfeito. E aí, para a gente finalizar, que o tempo está acabando,
como analista de uma casa de research, você é diferente de você, sei lá, tá analisando algo para tomar uma decisão que vai estar em risco só o seu dinheiro, né? Você tem ali, entre aspas, vários patrões que são seus assinantes que estão ali, enfim, imagino que tirando satisfação, reclamando quando a posição dá errado e não te dando parabéns quando as posições dão certo. Dito isso, né? Como que é para você lidar com esse público? E você acha que, de alguma forma, ter tantos clientes, né? Assim, ter tantas pessoas que também estão fazendo aquela operação que você está fazendo, te torna um melhor analista, te torna um pior analista, eventualmente por ter uma pressão psicológica? Como que você lida com isso? Tá. Conversando de trás para frente, o melhor ou pior não é por essa capacidade do número de assinantes ou do quanto você tem de relevância e autoridade ao mercado. É uma fantasia isso, né? Um pouco. Se o cara é fodão, tal, não sei o quê, tal. O que faz ele ser melhor ou pior é o lado da meritocracia e o tempo de vida que ele tem no mercado, né? Se o cara está no mercado há bastante tempo, alguma coisa de bom ele tem. Ponto. E aí, com base em todas essas questões que eu falei do passado para trás, né? Controle de risco, controle emocional e por aí vai. Mas há uma pressão surreal com base nos clientes, né? No meu caso aqui, as pessoas têm meu número de WhatsApp durante o pregão. E aí o pau come, o mercado começa a cair. Eu estou comprando uma posição e ela está caindo. Tudo que eu tenho de controle emocional, o cliente não tem. Né? Ele não tem. Então, até você equilibrar isso, demora um pouco. Então, há uma pressão, que eu acho que é normal. Esse é do dia a dia. Mas, por outro lado, o que você faz, né, para você também dosar essa pressão e não sentir ela tanto quanto... Pô, eu vivi 2 crises bravas, né? Eu vivi 2008 e essa mais recente do sell-off da Covid. O que você faz, né? É você, mais do que nunca, acreditar no teu modelo, que trouxe você até aqui, né? Que aí é uma forma, olha, tá ruim, mas vai melhorar. O mercado é alto e baixo, eles são ciclos, tá ruim, mas vai melhorar. Porque o meu dia a dia aqui, e aí, se vocês quiserem um dia trabalhar com análise técnica no dia a dia, saibam o seguinte: você vai acordar, mas você não vai ter a menor ideia como é que vai ser o teu final de dia. Seu dia pode ser uma bosta, assim, horrível, e tem dia que vai ser maravilhoso. De recomendação, tem dia que você vai sentir um monstro, um incrível Hulk, o mercado vai estar na palma da tua mão, que você vai acertar tudo, você vai falar, meu amigo, cara, eu sou o cara mais fodão das galáxias, né? Ninguém me segura. E tem dia que você vai sentir uma formiguinha com um elefante pisando em cima de você a cada minuto, e você vai ficar triste, magoado, assim, meu Deus do céu, eu não sirvo para isso e tal. Então, como é que equilibra os extremos, né? Como é que é esse equilíbrio da pressão que a gente sempre no dia a dia? É você acreditar no teu modelo, né? Evidentemente, o teu modelo ele passa por ajustes constantes, né? Então, não é o mesmo modelo que eu usava há 5 anos, você tem que ajustar ele ao longo do tempo. Então, é uma coisa que a gente precisa ir engateando ao longo do tempo para você encontrar essa direção e aí dosar. Não tem fórmula mágica, cara. Tem dia aí que é bom pra caramba e tem dia que é uma bosta e é isso aí, sabe? Tem operação minha que eu tô para trás, tem outra operação que eu tô bem e o cliente da que você tá bem não te elogia quanto, evidentemente, o cara que tá para trás vai ficar puto, né? E é lógico, né? A dor é maior que a ganância, né? A dor é sempre maior do que o sabor da vitória. É psicológico isso, né? Então, você tem que dosar bem esses extremos para não, mais uma vez, não entrar no balaio do mercado. Perfeito. Rafi, felizmente o tempo está chegando, acabou aí, já passamos até da 1h10. Agradecer mais uma vez, foi um papo sensacional, assim, uma visão, foi muito legal trazer uma visão bem diferente do que a gente, enfim, tem falado aqui na Liga, então espero aí que a gente converse outras vezes aqui.
passar o seu e-mail lá para o pessoal também, se tiver mais alguma dúvida, o pessoal te mandar. E, de verdade, muito obrigado, foi muito bom. As portas aqui da Liga vão estar sempre abertas aí, para a gente bater um papo com você. Obrigado, Bruno, a vocês, a todos que estão aqui. Obrigado, Rafael. Agradecer ao Leonardo também, que é a irmã dele que intermediou. Eu esqueci o nome dela, mas, enfim. A Teodora, provavelmente deve ter sido a Teodora. Daqui da Eleven? Não, é a Isabelle. Ah, Isabelle. Então, tá. Beleza. Eu que agradeço. É verdade isso que eu vou falar. Não é clichêzinho, não, galera. Não se sintam acanhados em mandar e-mail. Botei meu e-mail no chat, tá? rafi@elevenresearch.com. Na minha época, ainda quando eu estava no colégio, eu enchi o saco de um cara que era um grande trader de opções, e aquilo me ajudou demais, mas eu enchi o saco mesmo, sabe? Assim, e ele me ajudou demais, ele me deu boas direções, etc. Eu não vou ter resposta para tudo das dúvidas de vocês, mas funcionou muito para mim na época. Então, tá aí o meu e-mail, na boa, verdadeiramente, cara. Ou me procure nas redes sociais, porque também e-mail, ninguém tá mais afim de escutar e-mail, né, cara? Na boa. E-mail então, nas redes sociais, @Rafa Figueiredo, Rafa com PH, Instagram, Twitter, enfim, Facebook, o que vocês acharem legal aí. E só se identifica, tá? Fala, eu tava lá na Liga, IBMEC e tal, porque eu recebo um zilhão de mensagens, e é óbvio, eu seleciono aquilo que eu vou responder, não é tudo que eu respondo, porque tem mensagem que chega lá para mim e diz, oi, tudo bem, posso comprar Petrobras hoje? Ah, meu irmão, na boa, né? Valeu, né? Mas assina a Eleven que eu te respondo. Então, mas me mandem, pode encher o saco, à vontade. Falando verdadeiramente aqui, eu acho que é assim que a gente se determina, é assim que a gente encontra os caminhos. Eu não vou ter resposta para tudo, mas o que eu puder esclarecer e colocar você numa estrada ideal, eu faço com o maior carinho, porque fizeram isso comigo e é uma forma de retribuir, verdadeiramente é uma forma de retribuir. Então, fiquem na boa aí, vamos embora, vamos estudar. E, o mercado do Brasil tende a crescer muito. É um troço que é bem promissor. Então, o que eu puder ajudar, pode contar comigo, tá bom?